Neste vídeo, vamos compilar juntos a imagem Linux para a placa Milk 5 Duo. Vamos compilar a imagem padrão distribuída pelo fabricante. Uma imagem Docker Ubuntu 22.04 é necessária para termos um ambiente de desenvolvimento para compilarmos a imagem. Antes de baixar os pacotes necessários, não se esqueça de atualizar a lista de pacotes nos servidores da Canonical. Só depois disso, instale os pacotes necessários. Eu tentei compilar a imagem usando meu ambiente nativo, porém alguns pacotes da distribuição Buildroot quebram. A compilação quebra porque as dependências que precisam do XZ exigem uma versão mais antiga, e tentar consertar também não vai fazer com que o processo termine. Eu achei este um ponto negativo, pelo menos no meu primeiro contato. Isso aconteceu tanto no Debian Bookworm nativo quanto no Arch Linux. Pelo menos existe um ambiente Docker com versionamento exato das dependências, fazendo desta forma com que a compilação não quebre. Comparando com o ESP32S3, eu consegui tanto compilar numa imagem Docker quanto na minha máquina nativa. Por enquanto, o processador da placa tem apenas o kernel Linux 5.10. Mas um ponto forte que encontrei foi que existe um esforço da Milk 5 em trazer um kernel mainline. Que geralmente não encontro em outros fabricantes chineses. A Milk 5 está fazendo uma nova versão da SDK 2.0, mas a nova SDK não dá suporte à placa Milk 5 Duo, e sim para outras placas de projeto Milk 5. Então, para trabalharmos com a nossa placa, temos que utilizar necessariamente a versão mais antiga da SDK. Feita a instalação dos pacotes, é necessário baixar o repositório do GitHub com a SDK da Milk 5 Duo. Isso foi uma outra coisa que senti falta. A SDK é baseada no repositório Buildroot, mas é um fork completo do repositório, o que poderia ser um arquivo de configuração separado para a placa, e com os pacotes extras separados. À primeira vista que eu tive, percebi que eles alteraram a forma de ajustar os parâmetros de um menu completo do Buildroot para um script que apenas seleciona a placa. E me faz acreditar que a integração de novas aplicações para que sejam compiladas diretamente no ambiente de desenvolvimento se tornem mais complexas. Outra coisa que notei é a utilização de servidores chineses para a disponibilização dos repositórios necessários com as ferramentas de compilação. Os demais pacotes não são baixados separadamente.
Neste caso, todos os pacotes necessários vêm juntos com as fontes neste único repositório. Neste momento, compilaremos os pacotes que compõem o sistema operacional. Como eu falei anteriormente, nenhum desses pacotes são baixados separadamente dos seus repositórios originais. Este procedimento, assim como no SDK original Buildroot, gerará um arquivo imagem para cartão microSD. Basta gravar a imagem no cartão usando a ferramenta de sua preferência. E para carregar o sistema, basta colocar o cartão microSD no slot da placa. Você pode acessar a placa via SSH através da porta USB, ou então utilizar a porta UART com o conversor USB. Neste caso, alimente a Milk 5 Duo externamente com uma fonte de energia.
A compilação em si não levou mais do que 30 minutos na minha máquina pessoal, mas isso vai variar de máquina para máquina. Uma informação relevante é a questão do swap. Esta placa em particular possui 64 megabytes de memória DDR2 integrada com 16 bits de largura de palavra. A imagem gerada por padrão neste script é sem virtualização da memória principal. Apesar do chip contar com uma MMU, para que possamos habilitar o swap é necessário reparticionar a imagem e ativar no sistema, o que eu não estou fazendo neste vídeo de agora. A Milk5 vende também a placa com 256 megabytes de memória RAM nativa, mas não é o modelo que eu tenho comigo. A placa com 256 megabytes de RAM possui outras melhorias por ser outro chip. Diferente de outros vídeos, não vou acelerar o processo de compilação. Em próximos vídeos eu poderia abordar o uso da placa com algumas aplicações simples para demonstração. Comparando as ferramentas de desenvolvimento, o hardware e o preço da placa, eu posso dizer que você compra o que você paga. Apesar de algumas questões tradicionais, como a qualidade da documentação técnica, eu posso dizer que o kit e os manuais estão melhores comparados a outras placas e processadores do passado. O hardware está com um bom preço pelo que se paga.
considerando que ela está entre um microcontrolador poderoso e uma Raspberry Pi mais acessível. Mas eu ainda não vou bater o martelo porque ainda não desenvolvi aplicações com kit. Nesse momento a compilação terminou e o script está gerando apenas o arquivo de imagem para a gravação no cartão microSD. Eu vou fazer um commit neste container para não ter que passar novamente por este processo de compilação, para desenvolver com mais facilidade as aplicações com a placa. Como podemos ver, a imagem com a toolchain e o sistema compilado ocupa cerca de 16 GB de espaço, que é opcional para quem quiser apenas utilizar a placa como usuário. Mas para quem quiser desenvolver alguma aplicação, é necessário, ainda mais sabendo que no sistema operacional nativo não tem qualquer compilador. Agora eu vou copiar a imagem gerada no container Docker para o meu ambiente nativo do sistema, para realizar a gravação no cartão microSD, que já mostrei anteriormente no vídeo. A imagem do sistema em si ocupa menos de 1 GB de espaço,